Muito bem, amados, nós vamos começar por 16 lições sobre a vida de Davi. Até o final do ano, por 16 lições, por 16 semanas, estaremos ministrando sobre a vida de Davi, em cima desse livro que o pastor Wilson escreveu. O Wilson Maia está aqui, ele não colocou o dos Santos, só o Wilson Maia, né? Então, nós vamos trabalhar sobre a vida de Davi até o final do ano. E a lição de hoje é sobre o coração. A referência está em 1 Samuel 16, de 1 a 13. É isso, 16, de 1 a 13, que diz o seguinte: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como o rei de Israel. Encha o seu jarro de óleo e vá a Belém. Algumas versões falam chifre, tá? Fala chifre. E vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram, tremendo de medo, encontrar-se com ele e perguntaram: Vens em paz? Samuel respondeu: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Não considere a sua aparência. Não, o Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: Tampouco foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este. Levante-se e unja-o. Samuel apanhou o jarro, ou o chifre, com óleo e o ungiu no meio dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Ramá dista aproximadamente 15 quilômetros no contexto da época de Belém, tá? Não era longe, era tudo a pé mesmo, era perto, né? Então, depois desse ato, ele voltou para a sua cidade chamada Ramá. Muito bem. Eu vou ler a introdução. Alguém poderia preparar a leitura do item 1? Para ler em voz alta para todos nós? Pode ser? Tá, mas eu vou ler primeiro a introdução, aí você, em seguida, começa com o olhar de Deus é diferente do nosso, tá? A história de Davi começa em um momento de transição para Israel. Saul, o primeiro rei, perdeu o favor de Deus por sua desobediência. Desobediência persistente, diga-se, né? O povo ainda o via como autoridade, mas no céu a sua rejeição já havia sido decretada. Nesse contexto, o profeta Samuel é enviado à casa de Jessé, em Belém,
para ungir o novo rei. O processo da escolha, aparentemente simples, revela muito mais que uma sucessão real. Expõe o modo como Deus enxerga e escolhe e capacita seus instrumentos. Ao observar a unção de Davi, aprendemos sobre critérios divinos, o valor do caráter e o processo da preparação. Então Deus deu uma ordem para Samuel, um homem escolhido desde o ventre, não é? Que Samuel é resposta de oração de sua mãe Ana, que orou 25 anos, a mesma oração: Senhor, eu quero um filho, Senhor, me dá um filho, não é? Mas um dia, ela lá no templo, ela em Siló, né? Ela entrou lá no templo para orar e ela mudou a oração. 25 anos depois: Senhor, se tu me deres um filho, depois de desmamado, eu entregarei para ti. Não é? Então, depois de 4 ou 5 anos de idade, ela estava desmamado de Samuel, ela levou ele para o templo e ali ele começou o seu trabalho. Era ele que mantinha o candelabro aceso, ele tinha a obrigação. Eli, que era o sacerdote, tá? Ele tinha a obrigação, repassou para ele essa obrigação de manter o candelabro aceso, que era 24 horas aceso. Então ele colocava o óleo aqui e acabando, esse era o trabalho dele, e certamente ali também deu algumas orientações de Deus para ele, né? Mas esse é uma outra parte. Então Deus levantou esse cidadão chamado Samuel, e ele passou a ser juiz. Ele, na verdade, ele tinha 3 funções: ele era juiz, ele era sacerdote, não é? Tá? E tem mais uma outra função que ele tinha: ele era profeta. Ele era profeta, juiz e sacerdote. Então ele era o STF da época numa só pessoa. Que bênção! É o cara. Deus usou tremendamente esse homem. Tremendamente Deus usou. E agora Deus, por causa do pedido do povo, queremos um rei, queremos um rei. Deus, vamos dar um rei. Aí foi e ungiu Saul. Mas conforme o pastor colocou aqui, que a desobediência de Saul era persistente. E de fato, por causa da persistência do erro, no céu ele tirou toda a unção de Saul. Então, agora Samuel vai até Belém, a casa de Jessé, e unja um dos seus filhos. Ele não falou, unja Davi, não falou. Vai lá e unja um dos seus filhos. Por isso que fizeram uma fila de filhos para ele. E Deus disse: não. Até que chegou no cuidador das ovelhas, lá do pasto, né? Quando viu aquele menininho mirrado, bonitinho, a Bíblia fala que ele era bonito, boa aparência, ruivo. A hora que viu aquele, Deus falou: é este. E aconteceu o fato. Não é? Pode ler, meu irmão? O olhar de Deus é diferente do nosso. Quando Samuel vê Eliabe, filho mais velho de Jessé, logo imagina que ele será o escolhido. Sua aparência forte e imponente o impressiona. Mas Deus o adverte: não atentes para a sua aparência. O homem olha para o exterior, mas o Senhor olha para o coração. Essa correção muda toda a dinâmica do episódio. Um a um, os 7 filhos passam diante do profeta e são rejeitados. O critério divino não é estético, social ou funcional, é interno. Deus está buscando um coração que corresponda ao seu propósito. A visão humana é limitada, influenciada por aparência, status e performance. Precisamos aprender a discernir como Deus discerne. O olhar espiritual exige sensibilidade, oração e humildade. Aleluia. É isso mesmo. Então, o olhar de Deus é diferente do nosso. É bem claro. No texto que nós lemos, no versículos bíblicos, fala que Deus olha o coração. E Deus vê o coração. O exterior, nós vemos. Mas Deus conhece a nossa vida pelo nosso coração, pela sensibilidade que nós temos. Aqui ele falou: o critério divino não é estético, não é aparência, não é se você tem status,
se você está bem vestido, anda com carro chique ou não, ou é pobre lá da aldeia, não importa. Deus não quer saber disso. Deus não olha por esse lado social ou funcional, se tem um grande emprego, se é juiz, se é... Não importa. Deus não olha por esse lado. É interno. Deus olha, é o interior, é o coração. Por isso que a lição de hoje se chama o coração. Deus está buscando um coração que corresponda ao seu propósito. E Deus, lá no capítulo 13, nós estamos no 16, mas no capítulo 13, Deus fala que rejeitou Davi, rejeitou Saul, justamente porque ele não estava dentro dos propósitos dele, de coração. Deus não conheceu o coração. Porque ele procurava alguém que tinha o coração dele, igual os propósitos de Deus queria. Mas uma coisa interessante aqui, precisamos aprender a discernir como Deus discerne. Aí é complicado. Aí é mais difícil discernir como Deus discerne. Mas, queridos, nós podemos ter um crescimento a ponto de discernir as coisas melhor para as nossas vidas. Porque o olhar espiritual exige sensibilidade, oração e humildade. Exige busca. O discernimento, ele vem com a busca, com a entrega, porque em nós está aquele que nos ajuda a discernir, o Espírito Santo de Deus. É o nosso ajudador, o Paráclito de Deus, ou seja, Deus na terceira pessoa habitando em nós. Então é Ele que vai nos ajudar a ter esse discernimento como Deus discerne. É Ele que vai nos ajudar. Quem? O Espírito Santo. Amém, queridos? Eu anotei outras coisas aqui também, então nós vamos falar. Então, Deus escolhe os corações, mostrando o caráter, a disposição interior, são mais importantes do que a exposição social ou a aparência externa. Saul, o primeiro rei de Israel, era alto e bonito. Lembra que tem uma passagem na Bíblia que fala que ele sobressaía sobre toda aquela multidão. Ele era altão, bonitão, 2 metros de altura. Ele era um cara bonito, atraente. Então, ele era alto e bonito. Samuel, nesse momento em que ele estava vendo os filhos de Davi, Samuel provavelmente estava procurando alguém como Saul, bonito, de boa aparência, não é? E a aparência de Eliabe foi bastante impressionante, porque, conforme nós lemos, a aparência dele também era boa. Mas Deus disse para ele, não é este. Esse é o rei, já tem. Mas Deus tinha um homem diferente em mente para ungir como o próximo rei de Israel. Deus tinha em mente um homem diferente. Não era nenhum daqueles. A aparência não era nenhum. Mesmo porque os filhos de Jessé, eles eram guerreiros, soldados, não é? Então, eles eram fortes, certamente praticavam algum exercício diferente. E o menininho lá não, cuidava das ovelhas. Então Samuel olhou para todos os 7 filhos mais velhos de Jessé, mas o Senhor rejeitou-os todos com a sua escolha para ser rei. Deus estava procurando alguém que tivesse um coração fiel. Deus estava procurando alguém que tivesse um coração fiel. E eu falo uma coisa para vocês, até hoje ele procura. Até hoje Deus está procurando alguém que tenha coração fiel. E nós precisamos ter esse coração fiel a Deus. Mas graças a Deus que Ele já nos encontrou. Graças a Deus por isso. O nosso coração fiel é de acordo com o processo de nosso crescimento espiritual, de nosso crescimento em conhecer a Deus. A cada vez nós vamos tornando mais fiel a Deus, porque nós tomamos mais temor de Deus, não é? Conhecendo e aplicando os ensinamentos de Deus, nós vamos nos tornando fiéis à palavra, fiéis aos princípios de Deus. É automático, mas é um processo. Isso é um processo. Porque enquanto lá no mundo a fidelidade a Deus nós não tínhamos. Não conhecíamos a Deus como nós conhecemos hoje, não é? Então esse processo de fidelidade a Deus é um processo que nós vamos crescendo nele, para a glória dele somente. Depois que Samuel rejeitara os outros filhos, finalmente chamaram Davi e o Senhor disse, é este, glória a Deus. Então aí, queridos, aquele dia que você aceitou Jesus, Deus falou com alguém, é este.
dia que a pastora Valnice ministrou na igreja 33 anos atrás, certamente Deus falou com ela, e eu levantei e fui e aceitei Jesus. Você também da mesma forma, você é este hoje que aceitou Jesus. Glória a Deus por isso. Davi, o seu nome significa amado, querido, tá? O nome de Davi significa amado, querido. Em seu tempo sozinho nos campos, pastoreando os rebanhos, Davi passou a conhecer a Deus como seu pastor. Por isso que lá no final da sua vida, lá mais adiante, no Salmo 23, ele declara, o Senhor é o meu pastor, na horizontal, e o Senhor não me falta na vertical. Esse é o meu pastor, ele não me falta. Glória a Deus por isso, que é o original da palavra de Deus. O original hebraico é o Senhor meu pastor, não é nada me faltará, é que ele não me falta. E se ele não me falta, nada também me faltará. Glória a Deus por isso, mas o original é o Senhor é meu pastor e ele não me falta. Amém, queridos? Aí foi o Salmo 23, se vocês não têm lembrança, eu já falei isso aqui uma vez, o Salmo 23 foi escrito depois do 51, tá? Que é quando o Salmo 23, Davi estava no auge, já tinha conquistado tudo. No Salmo 51, ele estava lá no fundo do poço, por causa dos seus pecados. Assim Davi desenvolveu um coração segundo Deus. Lá, quando Davi foi ungido como rei por Samuel, ele tinha de 14 para 15 anos. Quando ele se tornou rei, de fato, ele tinha 30. Essa diferença de idade, ele passou lá cuidando das ovelhas e Deus dando maturidade para ele, dando crescimento para ele, fazendo dele um homem verdadeiro para assumir um país, para assumir multidões, que é um homem segundo. Então Deus, nesse processo, desenvolveu um coração segundo Deus, porque certamente ali cuidando das ovelhas, ele estava em sintonia com Deus em todo momento. Eu acredito nisso, sabe? Que ele estava em sintonia com Deus em todo momento. Por isso ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Teve as suas falhas como homem, é fato, mas ele se tornou um homem segundo o coração de Deus, porque ele procurou ter intimidade com Deus. Mesmo cuidador de ovelhas. As aparências externas podem enganar. Elas não revelam como as pessoas são. A aparência física não mostra o valor, o caráter, a integridade, a fidelidade de uma pessoa a Deus. As considerações morais e espirituais são mais importantes para Deus que vê o coração. Morais e espirituais. Isso é mais importante para Deus. O coração nas Escrituras é a vida moral e espiritual no interior de uma pessoa. Por isso que o filho de Davi, Salomão, certa feita, escreveu lá em Provérbios 4, acima de tudo, guarde seu coração, pois dele origina a vida. Acima de tudo, queridos, guarde o seu coração, pois Deus origina a vida. Certamente essa lição Salomão viu no seu pai, testemunho de vida, legado. Certamente Davi foi um testemunho disso. Guarde o seu coração. Certamente Davi falou, Salomão, guarde o seu coração, meu filho, porque dele procede os caminhos da vida. O coração é o núcleo, a essência interior de quem somos. Aí nós vamos lá em Lucas, no Novo Testamento, 1000 anos depois. E ele diz, guarde o seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então guarde o seu coração, porque se o seu coração tiver mágoa, vai sair palavras que não edificam. Mas se estiver cheio de Deus, vai sair palavras que edificam. Edifica-te a si próprio e edifica o seu semelhante. Salomão escreveu, guarde o seu coração. Lucas foi e escreveu, guarda, porque a boca fala do que está cheio o seu coração. Para todos que ouviram, queridos, é interessante isso, nós temos também um testemunho disso, de guardar o coração.
vamos falar diferente, a perspectiva de Deus é mais alta, mais profunda e mais sábia que a nossa. A perspectiva de Deus. Deus pode examinar os nossos corações, examinar as nossas motivações e saber tudo o que há para saber de nós. Por isso que Davi escreveu no Salmo 139. Davi, esse Davi, que escreveu o Senhor é meu pastor no Salmo 23, que escreveu o Salmo 51, que é o segundo, que são os dois salmos, 23 e 51, os dois salmos mais conhecidos da palavra de Deus. E o Salmo 23, versículo 1, é o versículo mais conhecido no mundo inteiro. Mais conhecido no mundo inteiro. Às vezes você pode pegar um Uber ou um táxi e vai lá ter um adesivinho lá em algum lugar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você chega numa casa e você vê uma faixazinha, o Senhor é meu pastor e nada faltará. Isso é no mundo inteiro. É o versículo mais conhecido no mundo, mais conhecido que João 3,16 dos cristãos. Mais conhecido do que João 3,16. Esse salmo de Davi. Por isso que Davi, lá no Salmo 139, versículo 1, ele declarou: Senhor, tu me sondas e me conheces. Olha que ponto que chega esse cidadão chamado Davi, de intimidade com Deus. Senhor, tu me sondas, tu me conheces. Por isso que no Salmo 51 ele declara, lá nos 4 primeiros versículos do Salmo 51, ele estava condenado à morte pelos teus pecados. Mas quando ele chega no 5º versículo, Deus, ele reconhece que pecou, que era um pecador. Em pecado eu fui gerado, mas em pecado me concedeu minha mãe. Senhor, eu sou pecador, me perdoa. A partir daí, a sentença de morte saiu da vida de Davi. Porque naquele contexto de época, ele cometeu o adultério com Batseba, lembra disso? Com Batseba. O adultério no contexto da época, para o homem, era 39 chibatadas ou morte por apedrejamento. Depende de quem estava julgando. No contexto da mulher, era pedrada, apedrejada, no contexto da época. Outra coisa, no contexto da época, o filho desse adultério, se fosse homem, morava com o pai, se fosse mulher, morava com a mãe. Davi estava com seu pai. E era o único que era ruivo, nenhum dos seus irmãos era ruivo. A Bíblia não fala isso, mas é uma outra história. Então, queridos, chibatadas 39, os judeus, Paulo também levou 5 vezes 39 chibatadas, não sei se vocês sabem disso, está lá no livro de 1 Coríntios, não por causa de adultério, mas por causa da ingresia, como diz, da birra que os judeus tinham com ele pregando a palavra. E várias vezes ele foi preso, não é? Então, amados, Deus sabe se uma pessoa será fiel. Deus vê o que as pessoas não podem ver. Glória a Deus por isso. Deus vê o que nós não vemos. Deus enxerga na pessoa aquilo que nós não enxergamos, porque Ele conhece, é o coração, é o interior. Glória a Deus por isso. O que Deus viu em Davi? Um homem que dependeria dele para obter força e orientação. Isso Deus viu em Davi. Um homem que dependeria de Deus. Como Deus se alegra quando nós dependemos dele. Em tudo, queridos, em tudo, como Deus se alegra. Graças a Deus por isso, que nós, na dependência de Deus, alegramos o coração dele. Acha que Deus acha ruim? Não, dependa mesmo. São criaturas minhas, amadas, eu te escolhi. Hoje você está na graça, debaixo da graça, andando com Deus. Dependa de Deus, portanto. Então Deus viu em Davi um homem que dependeria do Senhor para obter força e orientação. E foi justamente por causa dessa dependência de Deus que ele se tornou o homem que se tornou o rei mais importante da história de Israel, mais importante de toda a história de Israel, foi Davi, porque ele dependia de Deus para tudo. Um homem que reconheceria o seu pecado e fracasso, e que se arrependeria e pediria perdão. O Salmo 51 é um grande exemplo. É quando ele estava lá no fundo do poço.
um homem que amava o seu Senhor, um homem que adorava o seu Senhor com todo o seu ser, um verdadeiro adorador que adorava a Deus em espírito e em verdade. Esse também era Davi. Um homem com um relacionamento sincero e pessoal com o seu Criador, sincero e pessoal. Como é importante ser sincero no momento de intimidade com Deus. E mesmo porque não pode ser diferente, porque Ele conhece o nosso interior, não é? Nós vamos orar perante a Deus e mentir para Deus? Podemos até fazê-lo, mas Deus nos conhece, o nosso íntimo, o nosso interior. Glória a Deus por isso. Quando Deus olhou para o coração de Davi, ele viu um homem segundo o seu coração. 1000 anos depois, Lucas, lá no livro de Atos, declara: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Está aí no livro de Atos. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Olha que bênção. Olha o conceito que Deus tinha dele. Eu encontrei Davi. Levantou-lhes Davi como rei sobre quem testemunhou. Deus testemunhou. Deus, testemunho de Deus, é Deus falando. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, disse Deus. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Gente, já pensou ter esse nível, chegar a esse nível de Deus ter esse conceito de nós? Mas é um processo. E precisamos continuar nesse processo. Se o conceito não fosse esse, Milton segundo o coração de Deus, mas é um homem que esforça para fazer a vontade de Deus. É uma mulher que esforça para fazer a vontade de Deus. E se esforça para fazer a vontade de Deus, a bênção de Deus vem por conseguinte. Graças a Deus por isso. Então, quando Deus olha para os nossos corações, que Ele veja, quando Deus olha para os nossos corações, amados, que Ele veja a nossa fidelidade, o nosso verdadeiro caráter e o nosso valor como indivíduos. Que Deus possa ver isso em nós, a nossa fidelidade a Ele, o nosso caráter de honestidade, de que tem interesse em conhecer e andar com Deus, e o nosso valor individual enquanto pessoas. Que Deus possa ver isso em nós. Quem pode ler o item 2? O item 2 fala: caráter revela-se nos bastidores. Alguém pode ler? 1, 2 e... Caráter revela-se nos bastidores. Quando Samuel pergunta se há mais algum filho, Jessé quase se esquece de Davi. Ele está no campo, cuidando das ovelhas. Não é apenas educação, é o improvável, mas é exatamente ali, longe da visibilidade, que Davi está sendo moldado. Seu serviço discreto, porém fiel, será a base do seu reinado, antes de enfrentar Golias ou governar uma nação. Davi aprendeu a proteger o rebanho de seu pai com coragem, responsabilidade e zelo. Deus observa o que fazemos quando ninguém está vendo. As maiores escolhas de Deus não se baseiam em projeção pública, mas em fidelidade silenciosa. O campo de pastoreiro é o lugar onde o caráter é provado, antes de qualquer promoção. Amém. Davi não era o melhor, mas era o menor. Não era o melhor, mas era o menor. O improvável. O segundo que está aqui, ele era improvável. E de fato era. Lembra de uma mulher também improvável? Raabe. Prostituta desde os 10 anos, foi encontrada por Deus em Jericó aos 50, guardou os vigias, as pessoas que foram, 2 pessoas que foram para aquele lado, para conhecer aquele lado e ver o que poderia fazer. Raabe os protegeu, de improvável escolhida.
Davi também de improvável é escolhido. Agora há um grande personalidade na palavra de Deus, no Novo Testamento, que de improvável também foi escolhido. Aquele lá da cruz, lembra? Acho que eu já falei isso aqui. Aquele que fez tudo de errado na vida, cujos pais não acreditavam mais nele, a família não acreditava mais nele, a sociedade muito menos, talvez nem ele mesmo acreditava mais nele. Mas no último instante, ele ouviu a voz ao lado dizendo: ainda hoje estarás comigo no paraíso. De improvável é escolhido. Queridos, muitos de nós também, de improvável, fomos escolhidos. Eu que o diga, de improvável, uma pessoa que conhecia Deus de ouvir falar. Hoje eu estou aqui falando de Deus. De improvável é escolhido também, tal como Davi, assim também você. Então não é apenas o caçula, é o improvável, mas exatamente ali, longe da visibilidade, que Davi está sendo moldado. Então, enquanto esse tempo que ele foi escolhido, ele foi ungido, ele ficou ali 15 anos aproximadamente, cuidando das ovelhas, e Deus tratando dele e moldando o seu caráter. Isso quer dizer que o nosso caráter também pode ser moldado por Deus. Deus deseja moldar, na verdade, o nosso caráter. Mas é um processo, é uma busca. Davi buscava, nós também devemos buscar, e o nosso caráter também vai ser transformado. Tá? Deus observa o que fazemos quando ninguém está vendo aí. É onisciente, está falando da onisciência de Deus. Não é? As maiores escolhas de Deus não se baseiam em projeção pública, mas a finalidade silenciosa. O campo de pastoreio é o lugar onde o caráter é provado antes de qualquer promoção. Então, Deus, antes de nos promover a isso ou aquilo, Ele vai tratar de nós e nos promover a ser o servo que Ele quer que nós sejamos, a mulher que Ele quer que nós sejamos, o homem que Ele quer que nós sejamos, o pai que Ele quer que nós sejamos. Precisa mudar o caráter. Deus, se deixar, Deus vai mudar. Se você disser não, Deus não arromba. Deus é cavalheiro, então Ele vai, dentro do processo de crescimento, Deus vai mudando o nosso caráter. Então, amados, o caráter revela-se nos bastidores. Então perguntou a Jessé: estes são os teus filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé, sem ter a ideia da sabedoria e bravura de Davi, falou dele como um inapto. Não tem habilidade para nada, a não ser cuidar de ovelha. O próprio pai tinha essa concepção do seu filho. Inapto. Está lá cuidando das ovelhas. Então lá o lugar dele é ali. Como alguém que não deve ser levado em consideração na condução de quaisquer assuntos públicos. Podemos, queridos, observe bem. Aqui eu até sublinhei aqui no versículo seguinte: não nos sentaremos para comer enquanto ele não chega. Podemos estar diante dessa mesa, mas Deus manda podemos estar distante dessa mesa, distante. Mas Deus manda nos chamar para sentar-se na mesa, para estar na mesma comunhão com o corpo, para alimentar junto com a família. Essa é a intenção. Não vamos sentar enquanto a família não estiver reunida. É o que Samuel disse para Davi, para Jessé: traga o outro que está faltando. Não nos sentaremos enquanto todo ele não chegar. Ou seja, nós podemos estar diante da mesa, mas Deus manda nos chamar. Se um dia, se nós nos apartarmos da presença de Deus, Deus vai criar situação para que nós voltemos. Se eu disser não, eu disse não, Deus vai respeitar a minha decisão, mas não vai deixar de aplicar as consequências dela. Deus respeita as nossas decisões, as nossas escolhas, mas não deixa de aplicar as consequências. Deus manda nos chamar para nos ungir, para derramar óleo do Espírito Santo sobre a nossa vida. Graças a Deus, queridos, nós estávamos fora dessa mesa. Nós estávamos fora dessa mesa. Deus mandou nos chamar. Cada caso é um caso.
Cada caso é um caso. Naquele momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Deus mandou te chamar para sentar nessa mesa de comunhão com o Pai. Graças a Deus por isso. No meu caso aconteceu há 33 anos. Alguns aqui há 1 ano e pouquinho, outros mais tempo. Esse aqui nasceu na mesa. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Então, amados, é isso. Deus manda nos chamar para nos ungir, para derramar o óleo do Espírito Santo sobre a nossa vida. Esse óleo da unção do Espírito Santo já está em nós, porque em nós hoje habita Deus na terceira pessoa, o Espírito Santo. Para dizer também que herdaremos um reino. Ele nos trouxe até aqui para sentar nessa mesa de comunhão com Ele, para nos dizer que herdaremos o reino. Que há uma coroa para cada um de nós na glória preparada, a Jerusalém celestial. Glória a Deus por isso. Essa mesa está falando disso. Oh, louvado seja, eu vou lá, Senhor, no tempo de Deus. É do seu tempo, no meu não. Davi não era o melhor, mas era o menor. Mas um eleito pelo Pai. Eleito. Eu eleito. Você eleito. Todos nós eleitos por Deus. Venha. Senta na mesa de comunhão comigo. E assim outros virão para sentar nessa mesa. Talvez até mesmo através de você. Talvez até mesmo através de você, outros virão para essa mesa. E Deus vai dizer, tem uma coroa preparada para você no céu. Vem. Ele vai olhar para você e dizer, é este, pode vir. Glória a Deus. Quando a palavra diz que Deus olha para o coração, ele não olha para a bondade ou um atributo desse tipo. Ele vê o coração, a alma, o profundo, no íntimo. Deus vê, é lá no profundo. E muitas das vezes nós nem nos conhecemos. Nós não nos conhecemos profundamente, porque às vezes a gente pega tomando atitude e depois vai ver, puxa, como eu pude fazer isso? Não é? Como eu pude fazer isso? Mas Deus conhece, Deus sabe, graças a Deus por isso. Deus vê aquilo que nós não vemos. Graças a Deus por isso, Ele vê aquilo que nós não vemos. E para terminar, quem pode ler o item 3? O item 3... Amém. A unção é uma marca de separação. O Espírito Santo em nós é uma marca de separação de nós, da graça, com o mundo. É a marca de separação com o mundo que nós temos. É a pessoa do Espírito Santo em nós. Um selo de capacitação também e não um atalho para o trono, no caso de Davi. A unção que ele recebeu não era um atalho, ele demorou tempo, né? Porque ele foi ungido de 14 a 15 anos, se tornou rei aos 30, se for com 14, 16, 15 anos Deus fez processo de tratamento, de maturação, para que ele se amadurecesse verdadeiramente em Deus, para assumir, porque até então ele era cuidador de ovelhas, agora não, ele ia ser cuidador de gente e de uma grande nação. Glória a Deus por isso. Deus pode nos chamar hoje para algo que só se cumprirá plenamente anos depois. Isso foi o que aconteceu com Davi. Deus chamou ele aquele dia, mas só 15 anos ou 16 anos depois que ele assumiu o propósito que Deus tinha para ele. Nesse intervalo, ele molda a nossa alma para que o chamado não se torne um fardo. O processo faz parte do plano. É um processo. É um processo.
E esse processo, não existe atalho para ele. É você se entregar para que Deus molde você, você se entregar para que Deus faça de você uma criatura segundo o seu coração. O coração de Deus precisa pulsar no nosso coração todos os dias. Intimidade com Deus, buscar conhecimento de Deus, isso é importante. A unção antecede o exercício. Samuel apanhou o jarro, em outras versões fala chifre, com óleo e o ungiu no meio dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Humildade diante de Deus, nós aprendemos nessa atitude de Davi, junto com todos os seus irmãos. Ele foi ungido, e mesmo assim, ele continuou lá cuidando das ovelhas. Agora eu sou rei, vocês me obedecem, agora eu sou o cara aqui dentro. Não, ele não se enalteceu a si próprio, pelo contrário, ele continuou a vida dele buscando conhecimento de Deus, porque certamente Samuel falou para ele, agora procure a conhecer mais de Deus, que você vai ser tremendamente usado por Deus lá adiante. Ele reinou por 40 anos, se não me engano, Davi, não é? A humildade diante de Deus. Isso nos lembra da importância da humildade e submissão diante de Deus, reconhecendo sua soberania e autoridade sobre nós. Esta é uma passagem bíblica que relata o momento que Samuel ungiu Davi como novo rei de Israel. Samuel não apanhou um chifre cheio de óleo e ungiu Davi apanhou o chifre na presença dos seus irmãos. O chifre na época, algumas versões falam vasilhas, outras falam jarro, não é? O chifre, no contexto da época, era usado para ungir reis e sacerdotes. O óleo contido no chifre, no contexto da época, era para essa função, ungir reis e sacerdotes. Por isso que a tradução original fala chifre, e não vasilhas, ou jarros. Tá? Então, ele pegou o chifre cheio de azeite, o óleo, para ungir Davi, porque ele se tornava rei. A partir daquele dia, o Espírito Santo apoderou-se de Davi. Então, a partir daquele dia, o seu trato ali com as ovelhas, agora já não era só mais ele, agora era ele e o Espírito Santo cuidando dos animaizinhos lá no campo, não é? Graças a Deus por isso. Isso significa que Davi foi ungido com o poder e autoridade de Deus para liderar o povo de Israel. Aquela unção fez dele um homem habilitado, depois desse tempo que ele se tornou rei, habilitado para conduzir o povo de Israel. E se tornou o rei mais importante da história de Israel. Essa passagem é um lembrete de que Deus escolhe líderes de maneiras distintas e que ele sempre capacita aqueles que ele chama para cumprir os seus propósitos. Deus sempre capacita aqueles quem ele chama para cumprir com os seus propósitos. Deus capacita. Ah, mas eu não sei falar de Deus, eu estou tímido. Queridos, Deus te capacita. Deixa Deus usar. Deixa Deus falar, deixa Deus te usar para isso, e Deus vai usar sabiamente, porque Ele capacita aqueles. Deus não nos chamou para esquentar banco, não nos chamou para esquentar banco de igreja, nos chamou para representá-lo diante de pessoas, ser testemunha viva da presença de Deus nas nossas vidas. É isso que Deus quer e espera de nós. Davi cumpriu o propósito de Deus. O maior adorador da palavra de Deus era Davi. Um homem segundo o coração de Deus, que adorava Deus em espírito e em verdade, conforme nós cantamos aqui. A unção de Davi marcou um ponto de virada crucial na história de Israel, porque até então era reis que dava certo, a maioria dava errado. Se você ler o livro de Reis, o livro de Crônicas, você vai ver que entrava um rei, fazia tudo errado, voltava à idolatria, entrava outro, quebrava os postes ídolos todos, entrou Josias, fez tudo o que Deus queria, começou de 10 anos de idade até 30 e poucos anos sendo rei de Israel, e fez tudo segundo o coração de Deus também, lá no livro de Reis. Mas tinha outros reis que não.
filho de pessoas de temente a Deus, que chegou a ser rei no lugar de seu pai, que era um homem de Deus e fez tudo errado, do contrário que seu pai fez. Na Bíblia tem muito testemunho assim, Manassés era um desses. Então, queridos, há muitos, sabe, quando Deus nos chama, Ele capacita. E Davi foi capacitado. Muito bem, amados, mas tem preparação para um tempo de espera. Após a sua unção, Davi voltou para cuidar das ovelhas de seu pai, um período de espera e preparação antes de assumir o trono. Sempre vai ter um período de espera. Sempre vai ter. Eu comecei a falar de Deus em células, ou na igreja, que eu pregava nos cultos da sexta-feira, várias vezes, em outros tempos, não é? Mas depois de um tempo, primeiro tem que conhecer a palavra de Deus. Primeiro tem que conhecer o Deus, ter intimidade com Deus. Esse preparo, esse tempo de preparação, de maturação na palavra de Deus. Não é simplesmente você ter 15 anos e falar, eu sou profeta. Não é assim. Tem que buscar a presença de Deus. Assim como Davi, somos chamados à obediência e submissão a Deus e à sua vontade. Ok. Este evento da unção de Davi é um exemplo da escolha de Deus de líderes para o seu povo e da importância da unção divina para capacitar seus líderes. Quando alguém é ungido a pastor, ungido a um cargo, ele recebe a unção com óleo. Esse é o registro da capacitação que vai vir de Deus. Graças a Deus. Mas hoje nós temos o Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo. Se ungir você a pastor ou pastora, é um chamado, é um processo, é o cumprimento da palavra de Deus. Davi também é precursor do Messias prometido que viria da sua própria linhagem. Um homem segundo o coração de Deus. Se cumpriu também em Jesus, segundo o coração de Deus. Então Davi também é o precursor, ou veio antes do Messias prometido, que viria da linhagem de Davi. Tanto é que da linhagem de Davi gerou Jesus. Raabe, a improvável, também faz parte da linhagem de Jesus. Não é? Graças a Deus por isso. Então, amados, e depois de ungir Davi como rei, Samuel voltou para Ramá. Missão cumprida. Que nós possamos chegar no nosso final e dizer, missão cumprida, Senhor. Ou se Deus enviar ali, vá. E depois dali você, Senhor, missão cumprida. Depois da célula, chega em casa, Senhor, missão cumprida. Mais uma reunião abençoada. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Então, queridos, missão cumprida, Senhor. Glória a Deus. Isaías 49, 16, para encerrar, só para encerrar, fala o seguinte: eis que nas palmas de minha mão eu te gravei. Se você está aqui hoje é por causa disso. Nas palmas da mão do Senhor tem o seu nome gravado. Isaías 49, 16. Oh, glória! Nas palmas da mão de Jesus também tem o seu nome gravado. O sinal dos cravos. Está o seu nome ali. Foi por você. Aquele sinal. Isaías já profetizou isso lá, tempos atrás. Nas palmas das minhas mãos. Nas mãos do Senhor tem o seu nome gravado. Diz, eis que na palma de minhas mãos eu te gravei. Nós estamos na palma da mão do Senhor. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Que nós possamos absorver esse espírito que fez de Davi um grande homem, um grande rei, um homem segundo o coração de Deus. Nós possamos absorver também dessa maturação de Deus para sermos mulheres e homens que Deus espera que nós sejamos. Segundo o coração dele, amém. Mas que ele quer que nós sejamos aquilo que ele desejar que nós sejamos, que possamos honrar o Senhor nisso. Amém, amados?